Boa tarde, meu nome é Fernanda Carvalho e hoje eu vou apresentar um estudo que busca compreender a soroprevalência dos poxvírus na região litorânea do Piauí, com foco na cidade de Parnaíba. Os ortopoxvírus, como o monkeypox vírus, o vaccinia vírus, vulgo VACV e o cowpox, fazem parte da família Orthopoxviridae, a mesma causadora da varíola. Em 1980, com a ajuda da vacina produzida pelo VACV atenuada, a vacina foi declarada globalmente erradicada pela OMS. Porém, no Brasil, surtos relacionados a esses vírus voltaram a ocorrer nos anos 2000, principalmente pelo contato com animais em atividades pecuárias. No mundo, em 2023 e 2024, a crescente de casos confirmados por monkeypox vírus levou a OMS a declarar uma emergência de saúde global associada ao surgimento de novas variantes. Com isso, esse estudo se propõe a avaliar a soroprevalência dos poxvírus da população de Parnaíba e a necessidade de políticas públicas associadas à vigilância e vacinação para populações expostas. A metodologia inclui o uso da linhagem de células Vero, que foram cultivadas em meio demência, suplementado com antibióticos e antifúngicos, e sorofetal bovina 10%. Essas células foram mantidas em estufas a 37 graus Celsius, com 5% de CO2 e repicadas utilizando tripsina para o então processo de infecção com o vaccinia vírus. Após a infecção, os vírus foram semi-purificados por centrifugação e congelados a menos 80 graus Celsius para a posterior titulação. Para a sononeutralização, foi feito o teste de neutralização por redução em placas padronizado por Erna Krum em 2016 para medir anticorpos neutralizantes contra o VACV. Aqui, as células Vero foram incubadas com o vírus VACV e após 48 horas as placas foram fixadas e coradas para análise de resultados. Dos resultados, a gente tem que o título do pulsemente foi 4 vezes 10 a 6 unidades formadoras de placa por ml e o pool trabalho foi 1,5 vezes 10 a 7 unidades formadoras de placa por ml. No que se refere à população pesquisada, foi analisado que 84 amostras de pacientes, sendo a maioria mulheres com idades menores do que 48 anos, todos com algum tipo de contato com o animal. Entre outras características, a gente pode observar que a maioria dos pacientes estavam em graduação, morando em zona urbana, não trabalhava, não havia históricos na zona rural e não havia uma certeza do histórico vacinal contra a varíola. Nos resultados sorológicos, tem que 33,3% dos pacientes testaram positivo para anticorpos antipoxvírus, e para determinar isso, foi utilizado um critério que a determinação dos positivos foi a presença de mais de 50 unidades formadoras de placa por posto em comparação ao controle de vírus. Do que diz respeito a esses positivos, o destaque vai para pacientes classificados de maior ou igual a 48 anos que apresentaram anticorpos neutralizantes de forma estatisticamente mais relevante do que a população mais jovem. Esse dado foi analisado com um teste quadrado, onde o p-value foi menor do que 0,001 e o odds ratio era de 8,84 em um intervalo de 2,71 e 28,8, com um índice de confiança de 95%. Além disso, a vacinação também teve dados estatísticos relevantes, com um p-value igual a 0,031. Já os outros fatores não se mostraram estatisticamente relevantes. Ainda assim, os positivos foram uma minoria, o que implica numa baixa presença de anticorpos neutralizantes por poxvírus para poxvírus, e isso foi visto de maneira semelhante por Barbosa Costa em 2016. No que diz respeito à vacinação, a literatura indica que a vacinação no Brasil parou em 1973, com alguma variação de anos para mais, como foi visto por Oliveira em 2016. E entre as amostras positivas que achamos, 3,1% dos pacientes relataram terem sido vacinados, porém, quando associada ao p-value de 0,031, há uma sugestão de que a vacina ainda é um fator importante para a presença de anticorpos neutralizantes, diferente do que foi visto por Luciane em 2022. Porém, é importante ressaltar que os dados sobre a vacinação foram obtidos por meio de questionários, sem fonte de verificação, o que pode ter gerado falsos positivos nas respostas. Por fim, apesar do achado indicar baixa presença de anticorpos antipoxvírus, foi possível evidenciar a importância da vacinação para uma imunidade duradoura, bem como a idade. Além disso, a gente pode considerar, é importante considerar a imunidade por exposição ao vírus, que vai evidenciar a necessidade de políticas públicas e de vigilância, bem como a importância da informação e das pesquisas para prevenir possíveis surtos. Essas são minhas referências e meus agradecimentos.